Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje a gente está no nosso 10º episódio dessa série chamada Cavando um Poço, em que nós conversamos sobre oração. Como vocês sabem, nós temos as perguntinhas básicas de sempre, existenciais, para ficar botando uma pulguinha ali atrás do ouvido do nosso convidado. E hoje estou novamente aqui com o meu queridíssimo amigo Davi Mesquita, Davi Bellini, David Mesquita, David Bellini. Fica aí os 400 nomes de Davi. Davi, por favor, novamente se apresente aí. Por motivos de padronização, a ABNT decidiu registrar o meu nome como Davi Mesquita, porque Bellini é demasiado difícil de escrever, tem 2 L's e E no final, e a minha esposa nunca me chamou de David na vida, então é Davi mesmo. A minha mãe ainda não tem certeza a respeito do nome, mas a BNT existe para quê? Para padronizar aquelas coisas que as pessoas não têm certeza e que na verdade não importam para ninguém. Então se você me chamar de Robson ao longo da gravação, pode ser que eu atenda e não vai fazer muita diferença, né? O único nome que importa no final das contas é o de Jesus, e mesmo assim tem gente que chama ele de outro nome, então tá tudo bem. Mas Robson foi sacanagem. Com o Robson, né? Obviamente, com os Robson da minha vida. Robson aqui em casa é alcunha pra qualquer coisa que não tiver um nome definido. Me pega esse Robson aí, por favor. A gente tem um amigo muito próximo chamado Robson. E até o momento a gente não entendeu por quê mas foi a Sofia que apareceu com isso, e a gente não explica a Sofia. A gente só entra na dela. E vai, é né? muito mais divertido. Racionalizar a Sofia é algo que eu já desisti. Ai, Deus, Sofia maravilhosa. Enfim, vamos lá entrar para as nossas questões, senão a gente vai ficar falando da Sofia aqui o episódio inteiro. Do Robson. E vai ter 40 minutos só de Robson. Primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados nesse grandíssimo podcast: como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida? Tá, a oração foi entrando na minha vida ao longo da minha história porque eu sou filho de pais cristãos, né? Especialmente a minha mãe é uma pessoa muito piedosa e tem uma vida de oração muito, muito conhecida, né? Assim, que eu vivi muito. E eu lembro o impacto da oração, que talvez possa ser descrito, né? O dia em que a oração teve impacto na minha vida, foi quando eu percebi o que minha mãe fazia quando ela chorava lavando louça. Assim, a minha mãe com frequência chorava lavando louça ou lavando roupa, né? Muito tempo atrás, a gente vivia numa situação de precariedade financeira, e minha mãe lavava roupa em tanque e lavava a louça depois das refeições. Naquela época eu era bem pequeno, e eu sempre ouvia minha mãe murmurando e chorando, e eu não sabia exatamente por que ela fazia isso. Eu só, né, da minha inocência de criança, eu só percebia que havia algo movendo ela a chorar e a se emocionar, mas eu não conseguia entender o que era. Também, quando a gente é criança, a gente se importa muito pouco com outra coisa além das nossas próprias necessidades, né? Isso é uma característica da infantilidade, é o egoísmo. E aí, um dia eu me aproximei sem ela perceber, e eu consegui ouvir as palavras que ela estava falando. Ela estava falando com Jesus. E isso me impressionou muito, a ponto de eu, às vezes, tá brincando fora de casa ou no, né, no quintal, alguma coisa, e eu senti que eu podia fazer aquilo também, e que eu devia fazer aquilo também. Especialmente em dias que a gente estava muito aflito, eu tendia a me isolar e brincar longe da minha mãe para não ver ela sofrendo. E aí foi muito próximo, assim, né? Esse período que ela estava chorando muito por aflições da vida, e eu me afastar e brincar no quintal e começar a também viver em oração. E a oração nunca foi muito formal na minha história. Ela entrou assim, eu imitando a minha mãe, porque eu percebia que ela não se importava com a resposta. Para ela orar bastava. E aí eu entendi que eu também podia orar, e que orar devia bastar para mim. E aí a gente foi cultivando isso juntos, em paralelo, né? Cada um na sua própria experiência de oração, até a gente ter experiências de orar juntos, etc.
Mas foi assim, foi na infância mesmo e imitando a minha mãe, né? É algo que eu posso dizer bastante. Meu pai orava nos cultos, meu pai era uma pessoa de oração muito projetada, etc, né? No tempo que a gente conviveu, ele tinha orações muito bonitas e eu sempre me lembro da poesia da oração do meu pai, mas eu me lembro de ter sido muito marcado pelo fervor da oração da minha mãe e por como ela se derramava em oração, cuidando da casa, enfim, era parte da rotina dela orar. Mesmo que ela não parasse pra isso, mas ela orava o tempo todo. Eu acho que essa influência de até ser... Era muito mais ordinário aquilo que sua mãe fazia do que, por exemplo, o seu pai, que você citou aqui agora, né? Você via ele nos cultos e sua mãe em casa. Então, penso eu, né? Imaginando a minha mentezinha como criança, como você se identificar talvez muito mais com aquilo que tá na sua casa do que com o culto, sendo criança, né? Que a sua mente em casa flui de um jeito muito melhor do que num culto, por exemplo. Talvez fosse mais fácil você se identificar e ser marcado por aquilo que você via a sua mãe fazer também, né? E algo que é muito comum, as pessoas sempre, quando eu faço essa pergunta, as pessoas sempre respondem que, tipo, uma mãe marcou, um tio, um vô. Isso me deixa pensando muito, assim, sabe? Da nossa responsabilidade que a gente nem sabe que tem, mas que ela vem de influência na vida de oração das pessoas que, sei lá, de crianças mesmo, sabe? De pessoas que são mais novas do que a gente e que a gente não tem dimensão. Isso me deixa assim. Pensativa. Pensando pensamentos. Pensando pensamentos, é ótimo. Porque a minha vida também foi muito marcada pelo que eu via a minha mãe, assim. Então, quando as pessoas respondem essa pergunta, eu fico, cara, eu também. Então, vamos pensar pensamentos aí sobre isso. Né? Eu lembro até que teve até uma conferência. Você lembra que a gente contou disso? A gente tava aqui abrindo, vamos lá, né? Já estamos aqui, vamos embora. Teve uma conferência que a gente, ali da coordenação, a gente separou alguns hinos, né? Lembra que eram importantes pra gente contar a história e tal. Você contou da sua mãe lavando louça, eu contei da minha mãe fazendo uma oração durante uma outra conferência. Muito, muito interessante pensar sobre isso, né? Como ajudou a gente ter uma intimidade com o Senhor. Até que, tipicamente, você tem a figura do pai e da mãe agindo muito... quase freudiano, né? Se você for pensar. A mãe como o aconchego, a familiaridade, aquilo que você não tem medo de se aproximar e que você sente que pode imitar imediatamente. E o pai como o modelo que é também inspirador, mas é uma inspiração mais distante e mais formal, né? Eu quando criança, eu me sentia confortável nos cultos, assim, eu gostava. Até porque, em muitas medidas, nós fomos preparados para o culto, né? Eu fui alguém muito preparado para o culto público, para falar publicamente, para ensinar. Isso estava na cabeça do meu pai. Mas eu acho que essa parte pública e visível, ela só existiria, ela só veio a existir pela intercessão que não era tão pública da minha mãe, né? Que foi o que sustentou no momento em que o modelo visível falta, o modelo invisível, ou no momento que a inspiração, falando arquetipicamente, né? A inspiração paterna falta, a inspiração materna precisa sobrar, né? Então foi bem isso que aconteceu na minha história. Pensando pensamentos, novamente. A segunda pergunta é: o que a oração te ensina? E aí, meu filho, engata a terceira e vai-te embora, né? Porque... Eu acho que absolutamente todas as coisas que eu aprendi sobre Deus foram por meio da oração. Porque não... porque saber... O que a oração te ensina? Essa pergunta é capciosa, porque ensinar... Exatamente. Não necessariamente você aprendeu. Ela te fala coisas, mas não necessariamente você recebeu o que ela falou. Então aí vai ter um processo que eu gosto de dividir em aprender e apreender. Existe o ensinar e o inspirar. Então, a oração me ensinou muitas coisas. A oração me inspirou a muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas e eu apreendi todas elas através da oração. Porque mesmo o processo de estudo, vamos colocar aqui, eu não sou uma pessoa que rejeita o estudo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que lê bastante, me informo muito, estudo tudo que está ao meu alcance de teologia, tanto formal quanto em conversas e etc, né?
bebi muito de vidas de pessoas, mas muitos livros, muitos cursos, etc. Coisas que eu atuei tanto fazendo os cursos como preparando os cursos. Aprendi muito apoiando outras pessoas em seus processos de ensino, né? Sou um cara muito de trás das cortinas, muito do backstage, assim. Mas todas essas coisas que entraram pelos meus olhos, elas passaram pelo filtro da oração. Havia um fogo aceso dentro do meu coração, que a oração mantinha aceso o tempo todo, quando eu ouvia, quando eu assistia uma palestra, quando eu ouvia uma música, todas as coisas que passavam por mim, quando eu lia um livro, quando eu lia a própria Bíblia, assim, a oração, ela tá acesa o tempo todo, é como se ela fosse o fogo aceso que me permite enxergar a luz das coisas. Se a oração, tudo que eu aprendo sem oração, eu vou esquecer. Tudo que eu aprendo orando, eu vou conseguir lembrar por muito mais tempo e tornar aquilo prático. E a oração me torna acessível para o ensino. Quando eu não estou orando, às vezes acontece de você... Como é que eu vou dizer isso? Eu vou me expor um pouco aqui. Às vezes você prepara... Eu ensino muito, eu falo muito, eu prego 4, 5, 6, 7 vezes num mês. Tem semanas que eu prego 2 vezes no CAIS e na igreja. E durante a semana eu vou ter uma live. Então eu tô constantemente falando muito, tirando muitas coisas do coração. E o CAIS está apontando numa direção, a igreja está em outra. A gente tá no final de Mateus no CAIS, a gente tá no meio de Mateus com a igreja. E aí durante a semana eu vou falar de outro assunto que não tem nada a ver. Cara, como é... eu não preparo coisas para falar várias vezes. Praticamente cada pregação que eu dou é uma vez só. Então a rotina de estudo é uma rotina muito de... Se eu quisesse, eu poderia cair na formalidade. De aprender o aspecto... Não sei, talvez eu soe aqui... Sei lá... Eu sou um cara da profundidade. Eu sou um cara que para mim vale mais a pena aprender profundamente um parágrafo e aquilo passar por um profundo processo de oração, a fim de que quando eu for falar aquilo não saia sem vida, mas aquilo saia... passe por mim também e as pessoas consigam ver em mim aquilo que eu tô falando. E quando eu preciso preparar muitos conteúdos e às vezes eu tenho que passar muito... especialmente para cumprir agendas, né? Não, a gente precisa falar todos esses tópicos e cumprir essas agendas, eu oro menos porque eu gasto mais tempo em preparação. E aí, o nível de insegurança que eu tenho na hora de falar é muito maior. Parece que eu me sinto muito mais seguro de alguma coisa que eu orei, que eu li e orei e recebi cada palavra daquela com oração, do que, mesmo que eu tenha ouvido muitas coisas, tenha assistido muitos cursos, tenha lido muitos livros a respeito e tenha feito uma sinopse muito organizada, porque às vezes eu faço, isso é totalmente inconsistente. Tem momentos que eu prego só com a Bíblia, tem momentos que eu prego com uma sinopse que parece que foi feito por um CSI, sabe? Tipo, tem as notas em 3, 4 línguas e como que isso, não sei o que e tal. Leio 10 versões do mesmo versículo. E tem vezes que nada. E assim, quem que guia esse processo? É a fornalha acesa no coração. A oração pra mim é isso. Ela é quase alguém à parte de mim, que vive dentro de mim. A oração é um companheiro tão intenso que é quase um outro eu que mora dentro de mim, que ama muito mais a Deus que o eu que mora fora. E um fica lutando contra o outro. O Davi que ora é um outro Davi, que não pode ser abalado, que não pode ser... Ele às vezes até é ocultado pelo Davi de fora, mas o Davi de dentro é completamente inabalável. Ele é um com Cristo por meio da oração o tempo todo. Ele está aos pés de Jesus. Ele é a Maria que não pode ser movido, né, do lugar, que Jesus mandou não tirar a Maria dali. A gente leu hoje cedo com as crianças isso e é bem essa história mesmo. Uma vez eu assisti uma pregação do Tiago Arraes e ele estava citando uma frase de outra pessoa que eu não me lembro quem era, que ele fala que, nesse sentido, né, que o entendimento do texto bíblico, na verdade ele tá falando do texto, né, e aí ele surge com o bíblico, é quando você vive o texto, não quando você entende o texto. E eu trouxe pra minha vida esse contexto do que ele tava falando no sentido da vida de oração. Sim. Não adianta eu estar lá lendo, e se eu não trouxer pra minha vida de oração,
eu não vou entender, eu vou aprender. É exatamente a diferença do que você falou. Eu vou aprender, exato. eu sei a teoria, mas eu não sei. Entendeu? Eu não vivo aquilo. E não ativa, né? Não ativa. Na hora que você precisa defender aquilo, você fica tentando encontrar argumentos lógicos, e eles podem ser excelentes, mas você não tem a paixão necessária para defender aquilo com a sua vida, né? Caso seja necessário. E a oração faz isso, ela coloca vida na gente. Eu não sei como definir de outra forma. A oração é o que faz a palavra ganhar vida para mim. Pra mim também. E quando a gente fala de oração, eu não tô falando aqui de parar com as mãos postas e fazer aquele rito, né? Aquele rito quase medieval, né? De oração. Pode ter também, e é incrível, mas eu tô falando daquilo de que você tá elevando cada palavra a Deus, né? Você joga dentro... Eu sou um cara das imagens, Nana, então eu pego aquele texto, aquela folha, eu amasso, faço uma bola de papel, jogo dentro do fogo do meu coração, e o fogo do meu coração transforma aquilo em cinzas e vapor, e o vapor sobe pro trono de Deus, e Deus devolve de outro jeito, sei lá, eu não sei explicar. Eu tô tentando ver figuras aqui, mas a oração pra mim é isso, é o forno dentro do meu coração. E ele é alimentado pela palavra. Porque às vezes eu não sei que palavras usar. Então eu uso todas as palavras. Todas as coisas que eu leio, eu tento orar. Não é tudo que dá. Às vezes você tá vendo um livro lá, o cara tá contando uma história. Você, pô, não vou orar essa história. Mas na hora que ele... Tem uma coisa que bate. E é muito engraçado, assim, porque é subjetivo. E aí vai vir o crente mais racionalista... Não racional, porque todo crente tem que ser racional, mas o crente mais racionalista, o crente mais adicto de um entendimento formal do estudo, e o cara vai falar, nossa, mas você tá seguindo seus próprios sentimentos. Eu dei os meus sentimentos pra Jesus também, e ele faz o que quiser com eles. Às vezes ele vai destruir, às vezes ele vai, o Rodrigo Bibo fala, né, vai jogar meu sorvete no chão e destruir os meus sonhos. Sim. Mas às vezes ele vai usar os meus sentimentos pra falar comigo, e como que eu discerno uma coisa da outra? Pelos frutos, aquilo que modifica a minha vida. Então é um processo, eu vou semeando e colhendo e plantando, e a oração atuando em tudo isso, né? Sei lá. É bem maluco. Ser crente não é uma coisa que eu recomendo pra uma pessoa que quer manter intacta a sua sanidade. Porque tem um certo nível de loucura, assim, do ponto de vista pura, até médico, né? Se for pensar, a gente precisa ser analisado. Né? Mas no final eu sei que a gente triunfa. O bagulho é patológico, né? Tem crente que quer conservar a saúde mental, e eu acho que isso aí é um risco. Você pode ser crente e saudável mentalmente, mas tem sempre aquele 1% de doidinho, né? Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário você ser um pouquinho meio... É bíblico, Davi. Tá no chão. É bíblico. O evangelho é loucura pros que se perdem, né? Exatamente. E às vezes os que se perdem acham que estão se curando, mas eles estão ficando mais doidos. Mas é aquilo, é muito pé no chão e cabeça nas nuvens, né? A gente tá o tempo todo tocando a realidade de vida comum mesmo, assim. Ser pai, ser marido, ser pastor, ser designer gráfico, ser professor, ser todas as coisas que eu sou. Mas todas essas coisas parece que elas estão aqui e existe aquele sentimento constante de desapego. Todas essas coisas estão agora. Mas o que você é de verdade não é definido pelo que você faz aqui. Existe uma eternidade ecoando em todas as suas palavras. É como som de guitarra quando você usa reverb. Tipo, você tem a nota principal tocando e tem um eco depois dela. Tipo, cada coisa que eu falo tem um eco depois. Esse eco depois é o som da eternidade, sabe? Tipo, ele tá constantemente tocando. E o que mantém o eco mais longo ou mais curto é a oração. Quanto mais alguma coisa, mais da eternidade tem naquilo que eu faço, quanto mais eu oro a respeito. Concordo. Eu nunca mais vou ouvir um reverb do mesmo jeito depois dessa... Eu sou apaixonado por reverb, Eu também, gente. Mas agora mudou, entendeu? Nossa! Inclusive, quando eu fui começar com essa loucura de colecionar pedal, eu comecei por um pedal de delay.
Nossa. E, tipo, todo mundo começa com overdrive, né? Com sei lá, tube screamer. Eu comecei com um pedal de delay. E aí, tudo que eu faço pra timbrar minhas guitarras é botar várias camadas de reverb, delay. Porque, enfim, né? Post-rock é isso aí. A gente chama de worship, eu vou meter o loucão mesmo, que é post-rock. Ai, Deus. Vamos lá. O que a oração faz em você? Todas as coisas, elas começam ou terminam em oração na minha vida. Muitas coisas que eu fiz sem orar tiveram que ser consertadas após a oração. Muitas coisas que eu comecei orando tiveram resultados desastrosos. E mesmo assim eu não me importei. Porque eu sabia que eu tinha começado na presença de Deus e que aquilo de alguma forma me levaria para o Senhor, né? Eu não sou um monge, um cara da vida, apesar da aparência agora tá mais um pouco mais sacra, né? Sem aquele topete que me atrapalhava. Mas no final das contas eu percebo que a oração eu só considero um processo finalizado se a oração aprovou aquilo. Se a vida de oração aprovou aquilo. Às vezes tem coisas que estão lá muitos anos parado. Por que aquilo está tantos anos parado? Porque a oração não queimou aquilo o suficiente. Não santificou aquilo o suficiente. E quando eu falo de santificação e da fornalha, eu tô falando da fornalha do juízo mesmo. Não é o fogo da paixão separado do fogo do juízo. É o mesmo fogo. O que te faz ser apaixonado por Jesus também te destrói. E vai consumir tudo que é madeira, feno e palha, né? Na perspectiva de 1 Coríntios 3 ali. Toda obra que você faz que é consumível vai derreter. E a paixão por Jesus vai te levar a destruir todas as coisas na sua vida. Que não são ele. E tudo aquilo que ele não semeia, né? Tudo que é joio no meio do trigo vai ser ajuntado e queimado, né? E a oração é isso. As coisas só se concluem quando eu oro sinceramente a respeito delas. Tipo, pecados que eu confessei, resolvi os problemas, mas eu não parei e fui ali diante do Senhor e moí até acabar o rastro da iniquidade no coração. Até a última raiz de amargura ser arrancada. Então, essas portas não fecham. O esquema, pra mim, é esse. Eu nem oro muito antes de fazer as coisas. Eu oro mais enquanto tá rolando. Porque aí eu percebo que a rota tá, tá descarrilhando o trem. Vai morrer centenas de pessoas. Eu falo, não, calma aí, vamos consertar agora. E o Senhor é muito presente na minha vida, assim, né? Ele não deixa eu viver só. Ele constantemente me lembra dele, né? Ele me visita com muita frequência. Eu acho que a oração tem esse grande poder, assim, de... Como a gente falou, né? A gente leva muito aquilo que a gente ouve da palavra pra oração, pra que aquilo vire vida dentro de nós. E pra mim, eu acho que é isso que ela faz. Seja no sentido do próprio título daqui, da gente cavar as coisas em nós que estão ali ruins. E não adianta nada eu só cavar e tirar. Eu preciso tacar no fogo novamente. Então, pra mim a oração, ela tem como se fosse esse ciclo, assim, eu cavo, descubro o que tem e levo o que tem de volta. Não de volta ao poço, mas de volta ao Senhor, e aí ele faz o que ele quiser com aquilo. Se ele quiser queimar, ele queima, se ele quiser devolver, ele devolve. Devolve tostado, muitas vezes. Tipo, fica aí de memorial, só pra você lembrar. Você vai ficar com um carvão disso pregado na sua parede. Você nunca mais voltar a fazer isso, tá bom? Tipo... É isso mesmo. A oração, é na oração que eu percebo o selo da aprovação de Deus. O que as pessoas dizem da minha pregação importa, não vou dizer que não. A gente vive em comunidade, né? Então, como igreja é comunidade. Então, quando eu falo e aquilo afeta positivamente as pessoas, é um indicativo de que aquilo era algo que a igreja precisava ouvir. Então, tem gente que fala, não, eu não quero ouvir feedback da minha pregação, não quero... Não, você é um hipócrita. No final das contas, quando você convive com uma comunidade de irmãos que te ajudam de verdade, são pessoas que falam na sua vida com amor e tentando te corrigir, tentando te aprovar também,
A gente é aprovado pela igreja, isso é bom. Sim. Você tem lá o irmão que você confia, o cara fala, ó, falou demais hoje, hein? Passou 10 minutos, por que tu exagerou? Tu se perdeu ali no meio e tal. O cara te conhece tanto, eu posso citar alguns aqui que fazem isso. O cara te conhece tanto que sabe quando você se perdeu na pregação. E aí te aprova ou te reprova. E isso é legal, é necessário. Mas é um selo externo, assim. Tem vezes que esse selo externo vem e o selo interno não. O Senhor fala assim, olha, eu sei onde você estava e eu não aprovei. E às vezes o selo externo não vem, porque, por exemplo, eu tô pregando fora de casa, eu tô pregando numa comunidade que as pessoas não me conhecem ou não se relacionam comigo. O selo não vem externo. As pessoas não vêm falar nada pra você. Ninguém reposta a sua pregação, ninguém faz o cortes da pregação do Davi, né? Não tem isso. Veja o que esse pastor falou, pregação chocante. Não tem isso. Não tem. Mas o Espírito Santo te aprova. Ele fala assim, não, fica tranquilo que as sementes foram lançadas e elas vão dar fruto quando necessário. Na oração a gente percebe isso. Muito bom. Isso é muito verdade. Enfim, a pergunta mais existencial de todas, mas que também pode ser a mais simples de todas, que é a nossa última pergunta, que é: por que orar? Quando a gente... Eu vou contar uma história antes, deixa eu explicar isso. Quando eu nasci? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Mas teve um... Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado, foi durante a pandemia, eu acho. No começo da pandemia e durante. Nós fizemos uma série de pregações dentro do CAIS, cujo objetivo era ensinar a orar. E nesse estudo, eu cheguei à conclusão... Eu sempre fiz a oração sem me questionar se havia um porquê de eu orar. Eu entendia que aquilo era tão natural para a vida cristã, para a cultura cristã, que... Ok, eu vi minha mãe fazendo, passei a imitá-la, e aquilo gerava nela vida, gerou vida em mim, então foi muito que pragmático. E eu entrei nessa vibe meio socrática de questionar as coisas assim ao limite. Falei assim, não, peraí, eu vou entender a verdadeira motivação para orar. Por que que a gente ora? Por que que um crente ora? E por que que ele deveria orar? E aí eu cheguei à conclusão de que o crente ora pela mesma razão que um ser vivo respira. Porque o que determina o fato de você ser filho de Deus ou não é o fato de você ter um relacionamento com Ele. Se você... Como assim? Você é filho de Deus, você não entra no lugar que Ele tá para falar com Ele, nem para ouvi-lo. Que é tipo um contrato social, sei lá, é você entrar num clube que a galera assina um papel e bota teu nome lá, você só, sei lá, é curso por correspondência, que tipo de negócio que é isso, né? Então a oração, ela é a própria prova de que você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus, o Espírito clama com o seu Espírito e te leva a dizer, Paizinho, Abba Pai. Como que ele faz isso? É muito curioso você pensar no próprio texto. O texto está falando que clama, que existe uma vocalização, existe uma projeção vocal. Aí, não necessariamente você vai ter que emitir isso, mas, né, falar isso em voz audível, mas existe um clamor dentro do coração. Muitas orações são feitas sem som, mas é um som da alma. A alma lá dentro tá berrando e o cara por fora tá trancadaço, cara. É porque isso, a oração é isso. A oração é o clamor do meu espírito unido ao Espírito de Deus, dançando juntos, os dois berrando juntos, assim. Abba, Pai, eu sou filho de Deus. E se eu não fosse filho de Deus, eu não oraria. Mas como eu sou filho de Deus, eu oro. É uma condição que eu não tenho como apartar uma coisa da outra. E aí eu fico olhando para pessoas que tentam colocar a oração dentro de métodos e formatos, etc. Pô, muito legal.
faça isso, sei lá, coloque quais são os pontos que devem ser mencionados em oração. A gente fez essa sistematização e legal, mas é tipo um negócio que depois fica orgânico. E, cara, a oração é orgânica, a oração é o clamor da alma de um filho de Deus, é o choro do bebê. Porque se ele não chora, ele não é bebê. Porque todo bebê, de alguma forma ou de outra, ele vai pedir por socorro. Ele tá com fome, ele tem que pedir comida, ele quer carinho, ele tem que clamar por isso. Ele tá com frio, ele vai berrar porque ele quer ser aquecido. Bebê berra, bebê sinaliza que precisa de algo. É o jeito dele, ele não tem outro jeito de sinalizar. E é o jeito dele. Então, a oração é isso, é o berro daquilo que há de mais primal, daquilo que há de mais bebê cristão em nós, aquilo que há de mais, sei lá, reptício dentro de nós. Tipo assim, o crente mais maduro por fora, lá dentro tem uma criança com fome e em algum momento ela vai ter saudade e ela vai gritar, papai. E isso vai se manifestar em oração daquelas mais intensas e profundas. Então, quando a pessoa não ora, ela não é filho de Deus. É muito estranho se dizer isso, mas... E aí eu entendi uma outra coisa, que assim, isso é no aspecto do ser, né? No aspecto do ser, eu oro porque eu sou filho de Deus. Então, não existe filho de Deus que não ora. Não faz sentido. As coisas caminham juntas. E no sentido do fazer, eu entendi que a oração é o que nos une ao ministério sacerdotal de Jesus. Porque em Hebreus vai falar de um intercessor que está diante do Pai e que ele incessantemente intercede por nós. Então, se você puder dizer o que Jesus está fazendo agora, Jesus agora está atuando sacerdotalmente, intercedendo por nós. Então, Jesus, nesse momento, está orando. O ministério de Jesus é um ministério de oração. Ele está ao lado do Pai intercedendo por mim. Sim. Então, se eu quero estar com Jesus, se eu sou um amigo de Jesus, eu sou filho do Pai, sou filho de Deus, eu sou um amigo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu quero estar onde Ele está, fazendo o que Ele está fazendo. E eu me uno a Ele por meio da oração. Quando eu oro, e aí é uma oração mais intercessória, orando por outros, né? Mas às vezes pela minha própria condição também, eu me uno a Jesus naquilo que Ele está fazendo. E a oração também é o meio do Espírito Santo alcançar na terra aquilo que o céu quer fazer. Porque na oração o Espírito Santo visita o crente e move o crente na direção do que o Espírito quer frutificar. Então, a Trindade e eu, como que eu me insiro na dança da Trindade? A oração me coloca nisso. A oração me coloca como filho, como discípulo e como veículo do Espírito Santo. Todas as coisas... Eu me relaciono com a Trindade por meio da oração. E não é só aquela... E quando eu falo oração, entenda que a minha oração é muito prática e é uma oração andando e falando e fazendo e resolvendo as coisas. E aí, durante a oração, o Espírito Santo me move em outra direção, eu viro também. É dinâmico, é dança. Oração, ela é no meio da dança também. Tem hora da dança que você fica parado olhando pro olho do seu parceiro apaixonadaço. E tem hora que você tá lá batendo cabeça, tal, girando. Rodando louco no manto sagrado. E a oração pra mim é tudo isso. De novo, a oração é como, também pensando, é como um fluido que circula todas as coisas e, tipo, ela mantém as coisas girando também, né? Sei lá, a oração é um negócio muito legal, muito louco, muito subjetivo, difícil de explicar e maravilhoso. E eu amo orar. Se eu tivesse que ser obrigado a parar de fazer todas as coisas que eu faço na igreja... Se nunca mais me deixassem tocar ou cantar, nunca mais me deixassem pregar e ensinar, nunca mais me deixassem ler um livro, nunca mais, eu ainda teria a oração. E isso ninguém nunca pode tirar de mim. Eu ainda posso falar com Deus. Se me cortarem a língua, se me tamparem cirurgicamente a boca, se me atarem as mãos, ninguém pode prender a minha mente. E ela permanece diante de Deus. E ninguém pode apagar esse fogo que há em mim. E eu vou fazer isso enquanto eu viver. E eu vou passar desta vida para a eternidade orando.
E eu quero ser lembrado como alguém que orava. Muito mais do que como alguém que pregava, Sim. ou como alguém que... Como todas as coisas. Eu quero que meus filhos lembrem de que eu orava. Que minha esposa lembre que eu tinha um relacionamento com Deus estranho e misterioso, que a oração era o veículo disso. Eu quero que as pessoas entendam que as minhas pregações começavam e terminavam com oração. É isso. A oração é, para mim, o que há de mais sublime na vida cristã é a oração. Não é à toa que eu fiz essa série exatamente nesse intuito, sabe? Eu vejo que é tão sério. Olha as coisas que você falou a respeito da oração aqui. É tipo, eu oro porque eu sou filho de Deus. É condição. Então, e eu vejo tanta negligência com isso. Ou falta de importância, falta de tratar com seriedade o assunto, que eu não podia ficar quieta. E eu faço questão de trazer pessoas aqui que também entendem a urgência de a gente agir como filho de Deus. De a gente tomar a posição. O lugar de oração não é fácil, a gente sempre fala disso aqui. Às vezes o Senhor vai pegar seus negocinhos, meu filho, vai queimar tudo. E não vai ser gostoso. Ele vai guardar os Hot Wheels na prateleira. Mas é completamente necessário. É absolutamente necessário. E aí, nisso, a gente pode até entrar na loucura lá que a gente tava falando antes. Porque não é gostoso você chegar pra Deus e falar, olha, Deus tá aqui, esses meus defeitos aqui. Faz o que o Senhor quiser. Isso, humanamente falando, é loucura. É. Ao invés da gente simplesmente aceitar aquilo que a gente é e lidar, o crente não. Porque a gente é baseado no nosso relacionamento com Deus, em tudo. O crente adotou pra si um modelo impossível. O modelo de Jesus é impossível de ser alcançado. O verdadeiro cristão, ele vai lidar constantemente com o fracasso de não se parecer com aquilo que ele quer ser. Uhum. E ele vai estar ok com isso. Porque ele não sabe viver de outro modo. E ele decidiu não saber viver de outro modo. Exato. Ele podia se curar de suas doenças, ele podia abandonar aquilo que o constantemente move, ele podia abraçar o conforto e a complacência, a autoaceitação como uma maneira de resolver os seus fantasmas. Mas ele decidiu não. Ele decidiu viver uma vida de transformação e de conformação a um modelo que ele nunca vai alcançar. Sim. Em vida. Uhum. Externamente ele vai se tornando mais e mais parecido com Jesus aos olhos dos outros, mas lá dentro ele sempre vai encontrar novas formas de se parecer com Jesus e coisas que não pareciam. E aí ele vai continuamente tratando isso. E quando ele se não fosse a confiança absoluta na palavra, essa seria uma vida sem nenhum prazer. Sim. Mas ela é muito prazerosa porque o fato de você parecer com Jesus aos olhos dos irmãos e com isso edificar a igreja já é uma recompensa. O Senhor já te permitindo ter hoje recompensas que a eternidade deveria te dar. Mas a confiança que a palavra dá, né? O Espírito Santo é o penhor. O fato do Espírito Santo se mover em nós é garantia de que nós vamos herdar o reino. E depois ele fala também, né? 1 João 3, que é o verso que eu conservo no meu coração, especialmente quando eu peco. Eu ainda não sei como eu vou ser, mas eu sei que não vai ser mais essa forma decrépita, munhá aqui. Graças a Deus. Eu sei que eu vou ser parecido com Jesus, porque eu estou contemplando e eu o verei como ele é. Então, quando esse dia chegar, é a conclusão de um processo que eu vivi aqui todos os dias de fornalha e queimar e remover e arrancar e nunca... Se você não para de queimar, não para de queimar, porque isso é uma coisa que eu não sei, vou pedir espaço aqui, atenção, patrocinadores, eu vou pedir espaço aqui para falar uma parada teológica que talvez seja contrassensual para muitas pessoas. A galera na Bíblia, a galera da teologia tem dificuldade tem aquela disputa, né? Tipo,
o que é o fogo no Novo Testamento? O fogo é... Não, o fogo é juízo, porque Jesus, ele vem para queimar a eira, vai jogar toda a palha no fogo, então o fogo é juízo. Aí o outro irmão mais pentecostal vai chegar e falar assim, não, porque o fogo é o Senhor queimando o nosso espírito, e aí a gente precisa estar cheio de fogo, e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo é o meu reteté doido aqui. Aí eu falo assim, gente, calma, pera. É sim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo é o fogo do juízo mesmo. E o fogo do juízo faz você rodar no manto também. Porque um não elimina o outro, né? O crente dança na fornalha com o quarto homem. E ele tá ali ardendo no coração. E esse arder do coração, que é o Espírito Santo em nós, vai arrancar toda a nossa impureza. E o juízo de Deus começa pela casa dele. A gente já tá sendo consumido pelo fogo para que no final a gente seja aprovado. Então esse queimar do Senhor em nós, que a oração movimenta, né? Falando de oração aqui, já que esse é o assunto. Esse queimar do Senhor em nós é fogo de juízo. É o mesmo fogo. O fogo que te faz brilhar é o mesmo fogo que te queimou. E não dá para separar. O juízo de Deus é glorioso para sua casa. Mesmo que esse fogo traga destruição de muitas coisas, essas destruições eram profundamente necessárias. Sem elas não haveria o esculpir da imagem, a conformação à imagem do filho, né? Então eu não sei por que vocês continuam disputando. Essa disputa não faz sentido nenhum. Queima no fogo mesmo, filho. Queima. É isso. De tanto queimar, uma hora você vai ficar coerente. Entendeu? Muito bom. Eu concordo com essa teologia. A galera do fogo aí não vai se sentir representada, nem a galera do gelo. Então, no final das contas, onde eu vou, eu faço inimigos. Que é o jeito certo de viver a vida cristã. Misericórdia. Meu querido, é isso. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente aqui, que no caso, por enquanto, só comigo, né? Mas semana que vem estará disponível a todos. Alô, todos vocês. A gente sempre conversou muito sobre tudo, né? E oração sempre esteve nas nossas conversas e... Sim, é o lugar onde a Nana e o Davi se encontram. Eu acho que foi isso. Provavelmente, Nana. Provavelmente. Nossa, pensando pensamentos aqui novamente. Muitos pensamentos pensados hoje. Eu acho que foi isso. Vou fazer uma análise lá do tempo no passado, quando a gente se reaproximou. Mas enfim, muito obrigada mesmo, Davi, por estar aqui de novo e sempre estar disponível por... Não simplesmente para gravar, mas como um amigo mesmo. Amém. Prazer. Então é isso. Seja muito bem-vindo sempre que quiser voltar para fazer novos inimigos. Quero fazer novos inimigos. Se vocês querem me provar que são inimigos, vocês podem me seguir no Instagram. Isso. Né? Sigam-me no Instagram. Eu tô @DavidB Mesquita, aí tem o D lá, né? Tem um D sobrando lá. A minha mãe fez isso. David B Mesquita lá. Eu tô começando uma jornada agora pra falar de arte profética. Então... Amo. Outro assunto que a gente já falou um monte. Eu tô assim, ó... Finalmente eu tirei esse coelho da cartola. Eu abracei o destino de ser de ensinar, né? Então eu tenho ensinado design e vou começar a falar mais claramente, diretamente a respeito de arte profética, profecia através da arte. E não é o que você está pensando, porque a arte profética não fala o futuro, ela fala do presente. Só que o futuro é determinado pelo presente. Então, a gente sabe onde as coisas vão porque a gente sabe onde elas estão indo. E... tem sido muito legal. É um processo novo de reconstrução. A galera que me segue no YouTube, no canal lá, youtube.com/David Mesquita, me conhece como pastor e não como designer, né? Então é um choque pra galera. Pô, o que você tá falando de Illustrator, de Photoshop aqui? Mas é isso, aguardem novidades aí. Tô tentando tirar muitas coisas do coração que eu guardei muito tempo, porque eu quero dividir essas coisas e quero vê-las como fruto. Eu quero que a igreja colha isso como fruto. E o negócio do fruto é que o fruto tem semente. Então outras pessoas vão ser ativadas a partir daquilo que eu tô ministrando de arte profética.
É isso, gente. Eu já ouvi bastante coisa, mas tenho certeza que não ouvi tudo que o Davi vai falar e recomendo. Então, vocês, por favor, sigam o rapaz lá, acompanhem tudo. E é isto. Um beijo, pessoal. Até a próxima oportunidade da gente se encontrar. Tchau. E é isso, gente. Um beijo e um queijo.